É sempre bom ler a palavra de Deus. A Bíblia toma um capítulo inteirinho para falar sobre as portas de Jerusalém. E como em Isaías 62 está escrito, passai pelas portas, a nossa pergunta hoje é esta: quais portas? Neemias, capítulo de número 3. O capítulo 3 do livro de Neemias trata da reedificação das portas dentro dos muros de Jerusalém. Primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as portas. Segunda coisa, entender o significado espiritual das portas. E terceiro, o que recomendou Isaías: passar pelas portas. Primeiro, identificar as portas. Segundo, entender o sentido espiritual das portas. Terceiro, passar pelas portas. Estão prontos? Quantos acharam Neemias 3, verso 1? Digam amém. Vamos ver a primeira porta. Ouçamos a leitura do verso 1, Neemias capítulo 3, verso 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Como está se tratando de um estudo bíblico, nós vamos então sublinhar, marcar nas nossas Bíblias a primeira porta, porta do gado. Agora nós vamos para o versículo de número 3. Verso 3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Sená, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Primeira porta, amados, se deixarem marcado na Bíblia, só olhar já está, né? Segunda porta, porta do peixe. Vamos agora para o versículo de número 6. Eu peço que o amado irmão leia só a parte que fala da porta, ok? Versículo de número 6. E a porta velha repararam-na joiada. Porta número 3. Vamos para o versículo de número 13. A porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoá. Vamos repetir. Porta número 1. A porta do gado. Porta número 2. A porta do peixe. Porta número 3. A porta velha. Porta número 4. A porta do vale. Vamos para o verso 14. E a porta do monturo reparou-a Malquias. Porta número 5. Porta do monturo. Em outra versão, pode ser que diga porta do lixo. E não se escandalizem de haver essa porta. Tem que haver o lugar por onde passa o lixo. E é melhor ter a porta do lixo, porque aí o lixo não passa pela porta do gado. A Bíblia é a Bíblia. Vamos à porta de número 6. Vamos dar uma olhadinha no verso 15. E a porta da fonte reparou-a Salum. Pode repetir. E a porta da fonte reparou-a Salum. Gostaram dessa porta? Porta da fonte. Vamos à porta de número 7. Nós vamos agora lá para frente. Versículo de número 26. Ora, os netineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Porta número 6. Número Porta 6. Porta número 6. Porta da fonte. Número 5. Porta do monturo. Número 4. Porta do vale. Número 3. Porta velha. Número 2. Porta do peixe. Número 1. Porta do gado. Agora, porta número 7. Porta das águas. Vamos ao versículo 28. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes. Nós temos outras portas ainda no livro de Neemias, mas nós vamos ficar com estas 8, porque elas estão juntas no capítulo 3. Nós vamos repetir mais uma vez, porque estamos na primeira parte do estudo. Identificação
das portas. Uma grande muralha rodeava a cidade de Jerusalém. Quando Neemias, Esdras, os outros homens de Deus e o povo foram para reedificar a cidade, reedificaram o templo com o altar, reedificaram os muros e, obviamente, reedificaram as portas. Vamos repetir as portas. Se puder passar para a sua mente, muito melhor. Depois, para um papel, ou agora mesmo. Vamos lá. As 8 portas de Neemias 3. Todos juntos, por bondade. Porta número 1. A porta do gado. Número 2. A porta do peixe. Número 3. A porta velha. Número 4. A porta do vale. Número 5. A porta do monturo. Número 6. A porta da fonte. Número 7. Porta das águas. Número 8. A porta dos cavalos. Número 9 já estaria fora do capítulo 3, deixamos. Meus amados, uma palavrinha rápida sobre cada porta, para não haver nenhuma dúvida assim, se for o caso. Porta do gado tem outro nome na Bíblia. No Evangelho de São João, ela tem outro nome, e por esse nome é mais fácil lembrar. Ela é chamada no Evangelho de João, Porta das Ovelhas. É a mesma porta. Ora, em Jerusalém havia um tanque próximo à Porta das Ovelhas. Nós já lemos este versículo? Aí, obrigado. Na outra versão, na própria outra versão no Velho Testamento, já chama a Porta das Ovelhas. Obrigado. A segunda porta, chamada do peixe, havia muito comércio de peixe entre os judeus. Os senhores sabem que os judeus não comiam toda a carne, e por isso eles comercializavam bastante peixe. E eles, na hora de comercializar o peixe, tinha que passar pela porta certa. Era a porta também chamada em outra versão, a porta do pescado, a porta do peixe. Número 3, a porta velha. Ela é chamada de porta velha, porque na edificação original do muro, ela foi a primeira porta que foi feita. Por isso se chama porta velha. Número 4, a porta do vale. Tem 2 significados esta porta. Um é que ela dava em direção ao vale de Inom. Ainda existe este vale hoje. Esta é a primeira significação. A outra significação é porque ela era uma porta baixa, ela era menor do que as outras portas, e se chamava Porta do Vale. A Porta do Monturo, já falei, é a porta por onde passava o lixo. A Porta da Fonte ficava mais próxima de uma fonte. Nós chamamos isto no Nordeste de olho d'água. A mais classicamente se chama a fonte. Agora, a Porta das Águas era quando havia chuvas, que não eram muito comuns em Jerusalém, aquela porta era transformada assim num aqueduto, então as águas passavam muito por ela. Número 8, a Porta dos Cavalos, era uma porta alta e larga, que permitia passarem os cavaleiros, que permitiam passar os soldados. Bem, vamos agora para a segunda parte. Se nós lermos este capítulo 3 de Neemias, apenas do ponto de vista histórico, nós vamos ler uma vez, vamos achar bonito, mas a gente não vai ficar atraído por este capítulo. Afinal de contas, eu não tenho nada que ver com porta de monturo, com porta de vale, com porta do gado. Mas como isto aqui é a Bíblia, resulta que é uma lição muito bonita. Cada uma dessas portas significa uma parte da obra de Deus na igreja hoje. Então vamos passar a segunda parte e vamos ver o simbolismo das portas. Porta número 1. Porta do gado ou porta das ovelhas. Vamos nós mesmos ler na Bíblia a parte que fala no Novo Testamento? João capítulo 5, verso de número 2, por bondade. Nós estamos sempre lendo aqui porque estamos gravando. Por favor, João 5 e 2. João 5 e 2. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Muito obrigado. Dá para identificar? Na mente, alguns irmãos estão imaginando aquela porta por onde passava o gado, por onde passavam as ovelhas. Por que as ovelhas passavam por aquela porta? Porque elas iam para o sacrifício. Quando as pessoas vinham para oferecer o holocausto,
sacrifício ao Senhor, traziam suas ovelhas e passavam pela porta. Vamos fazer uma pergunta que certamente será fácil de responder. Quantas portas das ovelhas havia? Uma. Apesar de haver, neste capítulo, 8 portas, só uma era das ovelhas. Quando Jesus nos salvou, ele fez um grande milagre conosco. Vamos dar uma olhadinha na carta de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 25. 1 Pedro 2 e 25. Ouçamos. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Éreis como Ovelhas desgarradas. Voltamos para o pastor. O que é que nós somos agora? Ovelhas. A ovelha precisa de quê? De uma porta para entrar no templo. Quem é a porta das ovelhas? É Jesus. São João capítulo 10, ele diz, eu sou a porta. O que representa a porta das ovelhas? A união da igreja em torno de Jesus. Só havia uma porta para as ovelhas passarem. Aqui vem mulher, aqui vem homem, aqui vem velho, aqui vem novo, aqui vem coronel, aqui vem sargento, aqui vem soldado, aqui vem milionário, aqui vem desempregado. Todos têm que entrar por uma porta só, a porta das ovelhas. Interessante que a primeira porta que fala em Neemias é a porta das ovelhas. Ninguém tem direito a nada na igreja, se primeiro não entrar pela porta do gado, pela porta das ovelhas. É a primeira porta. Sem aquela porta, a pessoa não tem direito a nada. Salmo 100, versos 1 a 4, nós podemos tirar uma ideia espiritual desta beleza, deste assunto. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas. A Bíblia faz questão de dizer que nós somos ovelhas. Agora vejam como é que a Bíblia é um livro maravilhoso. No verso 3 diz assim, Ele nos fez ovelhas. No verso 4 diz, entrai pelas portas. Qual é a primeira? A das ovelhas. Primeiro ele fala que a gente é ovelha e depois manda entrar pelas portas. Mas a primeira porta é a porta das ovelhas. Nós podemos entrar por essa porta? Não. O pecador, antes de ser crente, é considerado o quê? Que animal? O pecador, antes de ser crente, é considerado que animal? Na obra da evangelização, que animal? Quem falou? É peixe. Mas depois que ele entra, depois que ele aceita Jesus, continua peixe? Não, ele vira ovelha. Não é bonito isso? Lá fora a gente é peixe. Eu vos farei pescadores. Agora, quando o peixe chega aqui, ele tem que virar ovelha. Então a porta do peixe é para se entregar para Jesus. E a das ovelhas é para servir a Jesus. Salmo 100, verso 2. Servir ao Senhor com alegria. Servir. A porta de aceitar Jesus qual é? É a do peixe. A porta de servir a Jesus qual é? É a das ovelhas. João 17, 21 nos ajuda a entender o propósito da porta das ovelhas. João 17 e 21 nos ajuda a entender o propósito desta porta. Ouçamos. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A porta da unidade. Quantas igrejas existem no mundo? Denominações existem centenas. Igrejas, uma. Porque só tem uma porta. Só tem a porta das ovelhas. Os batistas têm que entrar por essa porta. A Assembleia de Deus tem que entrar por essa porta. A Cruzada Nacional de Evangelização tem que entrar por essa porta. Tem muita denominação. As ovelhas podem ter muita diferença de colorido, de tamanho, a espessura da sua lã, pode ter muita diferença, mas porta de ovelha é uma só. Vamos passar para a segunda porta. Como se chama a segunda porta? Agora, como é que a gente se maravilha com a Bíblia, não é? Como é que tudo é bonitinho na Bíblia? Como é que tudo é bem feito? Primeira das ovelhas, por quê? Por que não é a primeira do peixe?
Quem é que vai pescar peixe? As ovelhas. Então primeiro tem que ter das ovelhas, primeiro tem que ter crente, para depois ter pregador. Se começar a espera do peixe, quem é que ia pegar os peixes? Primeiro é das ovelhas. Os crentes, tem que haver uma igreja. Agora, o que é que essa igreja tem que fazer em primeiro lugar? Passar pela porta velha, do vale, do monturo, da fonte, das águas, dos cavalos? Não. Primeira tarefa da igreja é usar a porta do peixe. Vamos ler Mateus 4:19. Se alguém souber de cor, pode recitar. Um dos irmãos que estão com o microfone. Mateus 4:19. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que mais falta na igreja? Pescadores. O que mais falta na igreja? Homens e mulheres que evangelizem. Nós decidimos na terça-feira passada começar um trabalho revolucionário. Nós já estamos começando a sentir os efeitos. Temos 2 jovens, eles estão juntinhos. Eles nunca mais vão estar separados, estão juntinhos ali. Vocês são o quê? Pescadores. Vocês estão entrando por qual porta? Pela porta do peixe. Mas por que eles foram convidados para entrar pela porta do peixe? Porque eles já entraram pela porta das ovelhas. Pecador pode evangelizar? Não, pecador não pode evangelizar. Não é ovelha, como é que vai pescar? Que bonito as coisas. Parecem complexas. Você lê esse capítulo 3 de Neemias, parece que não tem nada. Mas quando você fica, ele tem mais coisas do que nós podemos pensar. A porta do peixe é a porta da evangelização. Atos capítulo 2. De que trata Atos capítulo 2? Vamos ver o versículo de número 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? Verso 40. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso é o quê? É a primeira grande? Isso é a primeira grande pescaria da igreja. Agora, por que foi que Jesus ficou 3 anos trabalhando com os discípulos? 3 anos trabalhando com Pedro. Para fazer dele uma ovelha boa. Uma ovelha boa. Atos 2 dependeu de Mateus 28, de Marcos 16, quer dizer, 16 capítulos, de Lucas 24 e de João 21. Some, por favor. 28 com 16, 44. 44 com 24, 68. 68 com 21, 89. 89 capítulos para poder acontecer Atos 2. Como Atos 2 tem um antes dele, que Atos 1, quantos capítulos? 90. A Bíblia toma 90 capítulos preparando as ovelhas. 90 capítulos na porta das ovelhas. Aí chegou Atos 1, terminou 90, aí entra Atos 2, é a pescaria. Valeu a pena aquele trabalho de Jesus? Quantos anos Jesus passou a ter problemas com Pedro? Quantos anos? 3 anos. Quantas almas se entregaram, arredondando, quantas almas se entregaram a Jesus no dia de Pentecostes? 3.000. O trabalho de Jesus rendeu quanto? Cada ano, 1.000. Cada ano de trabalho de Jesus rendeu um fruto tremendo, 1.000, numa vez só. Primeiro se prepara as ovelhas, depois se prepara a peixada, a peixaria, a pescaria. É isso que é importante na Bíblia. Vamos agora prosseguir. A porta número 3, amados. Porta velha. Aí eu sei que há irmãos que estão preocupados. Porta velha. Não devia haver nada velho na igreja. Como é que tem uma porta velha? E tem muita gente querendo dar um polimento nessa porta. Interessante que quando os judeus começaram a reedificar Jerusalém, a porta das ovelhas ficou nova. A porta do peixe ficou nova. Todas as portas ficaram novas. Mas a porta velha não pôde ficar nova. Sabe o que eles foram buscar? Ele foi buscar uns sarrafos velhos. Foram buscar tudo que havia de material velho e a porta ficou com a aparência de velha. Impressionante. A porta velha nunca ficou nova, sempre velha. Por que a gente precisa de porta velha na igreja? Quem está ouvindo este pensamento pela primeira vez na vida, levante assim a mão, deixa eu ver. Amém, obrigado. Então valeu a pena estarmos aqui juntos? Valeu.
O que é a porta velha, irmã Nagilda? O que é a porta velha, irmão Joelson? O que é a porta velha, irmã Áurea? O que é a porta velha, irmã Cléo? O que é a porta velha? Há muitas coisas novas na igreja. Os corais são novos. As bandas são novas. Os programas de rádio são novos. Até a Bíblia é nova. A gente muda sempre. Eu compro uma quase cada ano. Tem muita coisa nova na igreja. Mas tem uma coisa que não pode ficar nova na igreja. Tem que ser velha. E quanto mais velha, melhor. A doutrina. A doutrina é velha. A porta velha é a porta da doutrina. A porta do ensinamento básico. São Paulo disse, quem se lembra de haver lido isto na Bíblia? Se aparecer alguém aí com a porta nova... Bom, vamos dizer... Melhor aqui para mim, vamos dizer como está na Bíblia. Se alguém aparecer pregando outro evangelho, não aceita não. É porta nova. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 8. Obrigado. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, se alguém aparecer com a porta nova por aí, não aceita. Não aceita. Seja anátema, seja separado para a maldição. Anátema, separado para a maldição. Por quê? Essa portinha velha, ninguém pode dar um lustro não, é velho mesmo. Você não gosta de usar sapato velho. Quando a gente está com sapato velho, quase que todo mundo sabe, porque o pé fica lá para trás do banco. Quando a gente fez de sapato novo, fica assim, ó. O pé está lá quase, os diáconos vão tirar a oferta, quase tropeçando na gente. Sapato novo, sapato velho. Quando a gente vem de roupa velha, a gente se esconde no meio, senta bem no meio do salão, no meio mesmo, para ficar encoberto. Quando vem de vestido novo, ou roupa nova, fica nas extremidades, nos primeiros bancos. Levanta, na hora da oração, levanta primeiro. Quando termina a oração, é o último que senta. Isso era a natureza humana, porque a gente está de vestido novo. Há muitas igrejas por aí pintando a porta velha. Há muitas igrejas por aí pondo fechadura nova na porta velha. Há muitas. Mas escute o que diz a Bíblia. Vamos ler Neemias, capítulo 3, versículo 6. Vamos reler o texto. Neemias, capítulo 3, verso 6. Ouçamos. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Paseá, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Madeira, fechadura e ferrolho. Não dá para explicar isto aqui, mas tem explicação. Outro dia, depois, se quiserem, a gente vai continuar tendo estas reuniões aqui. Muito bem, a porta velha. Eu peço que os senhores leiam, por favor, acompanhem Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos 16 e 17. Bem-aventurada é a igreja, que quando se reúne para um culto de ensino da palavra, ela está diante da porta velha. Os ensinos de Paulo, os ensinos de Pedro, os ensinos da Bíblia. Nada de novidade. Romanos 16, verso 17. Por bondade. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Quem são estes? São os que querem derribar a porta velha. Aparece os aí que querem derribar a porta velha. Isso a igreja aqui está superada. Não dizem, mas vocês ainda são desse tempo, falando essas coisas aqui na igreja. Peraí, a porta velha. Por que a gente vai fazer uma porta nova no lugar da porta velha? Interessante. Verso 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. O que é isto? Pessoas que tentam queimar, torrar, destruir, bloquear, eliminar, apagar, afastar a porta velha. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 5, verso de número 19. Primeiro, por favor, leia o verso 17. Mateus 5 e 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Um momentinho. Como é que é o negócio? Leia, por favor. Não cuideis que vim destruir
a lei e ou os profetas. Irmãos, nós guardamos a lei de Moisés? Sim ou não? Nós guardamos a lei de Moisés? Sim ou não? Guardamos. Guardamos ou não guardamos? Se guardamos, então, por favor, deixe de comer carne de porco. Se guardamos, por favor, não trabalhe, não faça nem acenda ao fogo dia de sábado. Nós guardamos a lei de Moisés? Não. Por que não guardamos? Porque nós estamos numa outra dispensação. Jesus tinha direito ou não tinha de destruir a lei de Moisés? Tinha ou não tinha? Tinha. Por que não destruiu? Porque Jesus não veio destruir porta velha. Ele veio fazer outra porta, mas ele não destruiu a velha. Ele veio fazer outra porta, que foi a da graça, mas ele não se achou no direito de destruir a porta velha. Não cuideis que eu vim destruir a lei. Vamos ver o verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. A igreja não estava estabelecida ainda. Jesus falou aqui, edificarei, ainda ia edificar. Ela foi solenemente inaugurada no dia de Pentecostes. Estava no período de transição. Jesus podia dizer, de hoje em diante não quero nada com o Velho Testamento, não quero nada com Moisés, agora tudo é novo. Não, ele foi cauteloso. Se ele se achasse no direito de destruir a porta velha, nós hoje poderíamos também nos achar com o direito de destruir a porta nova. Mas nós não podemos destruir. Ninguém pode tocar naquilo que é intocável. Vamos dar uma olhadinha em Tito, capítulo 3, por favor. Tito, capítulo 3, verso 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. O que é o homem herege? É o homem que repudia, que rejeita a porta velha. Há muitos versículos mais, mas nós vamos adiante. Eu sei que muitos irmãos estão querendo saber agora, já sabem o que é a porta velha, já estão querendo saber o que é a porta do vale. A porta do vale tinha dois significados. Primeiro, ela olhava para baixo. Segundo, ela própria era baixa. A porta do vale também podia ser chamada a porta baixa. O que simboliza a porta do gado? A porta da união a porta da união da igreja. A porta da unidade da igreja. A porta da comunhão dos crentes. O que significa a porta do peixe? A porta da evangelização. O que significa a porta velha? A porta da doutrina. E o que significa a porta do vale? Tudo na igreja é grande, o poder de Deus é grande, a obra de Deus é grande, o amor de Deus é grande, tudo é grande, e aparece uma porta pequena, baixinha, para a gente passar tem que se curvar. Eu não quero essa porta não. Os irmãos querem? Vamos dar fora nessa porta, irmãos, e passar para outra? Amém? Não. Se essa porta está aí, ela tem algum propósito. A porta do vale, Mateus 11, 29, é quem tem uma chave para abrir essa porta do vale. Mateus 11 e 29, a chave para abrir a porta do vale. É um cadeado grosso, mas esta chave abre. Vamos ver? 11 e 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e? Humilde. E? Humilde. A porta do vale é a porta da humildade. Para passar naquela porta do vale tinha que olhar para baixo. A vida inteira nós falamos que nós temos que olhar para cima, mas só quando a gente entra no vale é que olha para baixo. Quer dizer, te lembra de onde tu vieste? Eu conheço um homem na Bíblia que andou muito por essa porta do vale. Muitas vezes ele andou nessa porta. E eu tenho aprendido muitas coisas bonitas com ele. É um homem a quem Deus deu muita graça. Eu vou encontrar o versículo aqui com uma palavra que este homem disse e é bonita. 2 Samuel capítulo 23, verso 1. Aqui está um homem passando pela porta do vale. 2 Samuel 23, verso 1. Estas são as últimas palavras de Davi. Vamos ver o que é que ele falou nas últimas palavras. Diz, só a palavra diz. Diz Davi. Diz. Primeiro. Diz. Não. Diz. Agora, primeiro. Davi. Segundo. Filho de Jessé. Terceiro.
E diz o homem que foi levantado em altura, Quarto. o ungido de Deus de Jacó, Quinto. e o suave em salmos de Israel. Davi disse 5 coisas sobre ele. Primeira, agora todos falem. Primeira, Davi. Primeira, Davi. Segundo, terceiro, O homem que foi levantado em altura, quarto, ungido do Deus de Jacó, quinto. suave em salmos de Israel. A parte da Bíblia que nós mais gostamos, não há nenhuma dúvida sobre isto, é o livro dos Salmos. É a mais carinhosa, mais preciosa, mais formosa. Salmos. Todos nós gostamos. Nós gostamos de Salmos mais do que de qualquer outra parte. Quando alguém diz, recite versículo da Bíblia, primeiramente vai no livro dos Salmos. Então Davi devia ter começado assim: diz o suave em salmo de Israel. Coisa mais linda. Mas isto é o número 5. É a última coisa que ele disse. Que ele estava passando pela porta do vale. E a gente não começa de cima para baixo. Primeiramente ele diz Davi. Quem foi Davi? Primeiro que tudo, um pecador. Um pecador. Toda vez que a gente passa 10 minutos pensando em Davi, pensa numa opção de coisa boa. Mas tem que pensar que ele foi um pecador. O que é passar na porta do vale? É reconhecer a nossa realidade, a nossa pequenez. Ele não disse, diz ungido do Deus de Jacó. Isso é depois, isso é lá na frente. Primeiro ele diz Davi. E para você confessar quem você é, você tem que se abaixar e passar pela porta do vale. Este foi o maior problema de Jacó. O que quer dizer a palavra Jacó? Suplantador, enganador, golpista, trapaceiro, chantagista. Isso é nome. Quem é que tem prazer no nome desse? O anjo, aquele varão, lutou com Jacó a noite inteira. Quando estava já de madrugada, o anjo, então, aquele varão, apertou Jó no ponto fraco. Qual é o teu nome? E o Jacó não queria dizer. Não queria dizer. Foi duro para Jacó passar pela porta do vale. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Não me abençoa. Qual é o teu nome? Ele não queria dizer, eu sou golpista, eu sou trapaceiro. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? O senhor sabe que Jacó é o único homem na Bíblia que teve 3 nomes. O único. Há muitos homens da Bíblia que tiveram 2 nomes. Jacó foi o único homem que teve 3 nomes. Primeiro, foi o nome que os pais dele deram. Jacó. Segundo, foi o nome que Deus deu. Israel. E terceiro, foi o nome que ele mesmo deu. Quando ele chegou lá com um guisado, saboroso, e ofereceu para o pai dele, o pai dele perguntou, quem é? Disse, eu sou Esaú. Ele queria ser tudo, menos Jacó. Incrível. Eu sou Esaú. Jacó. O único homem que tinha 3 nomes. Jacó, Esaú e Israel. E o anjo, teu nome? Sou neto de Abraão. Teu nome? Sou filho de Isaac. Teu nome? Sou profeta de Deus. Teu nome? Davi não teve esse problema. Disse, olha, fala Davi. Eu sou Davi. Eu não presto. Eu pequei. Eu tenho uma história triste, mas eu sou Davi. Eu passo pela porta do vale. Segunda coisa, de quem você é filho? Segunda coisa. Alguns anos atrás, eu estava numa convenção de pastores. 1962. Tem coisa que, infelizmente, a gente nunca esquece. 1962, uma convenção de pastores no Recife. Um jovem pastor levantou-se, pediu a palavra. E o presidente da convenção disse assim, concedo a palavra a fulano de tal, filho do pastor fulano. Eu estava perto daquele jovem pastor, eu também era um jovem pastor, eu estava novíssimo. E ele disse assim, puxa, não sei para que isso. Toda vez que falo em mim, falo no meu pai. Parece que eu não sou homem, parece que eu não tenho ministério. Parecia uma humilhação para ele que ele fosse identificado como filho de fulano. Esse homem não estava ainda passando pela porta do vale. Se você tem um pai que é um homem de Deus, se você tem um pai que é espiritualmente um motivo de júbilo, você não deve se humilhar, se sentir menor. Quem é você? Eu sou fulano, filho de fulano. Há uma senhora aqui no Brasil muito usada por Deus.
O esposo dela não tem ministério, é muito apagado assim. Nos primeiros anos de casamento foi duro para ele. Porque onde ele chegava, ele era apresado. Aqui está o nosso irmão, esposo da irmã fulana. Aqui está o nosso irmão, esposo da irmã fulana. Recentemente eu estive com um pastor e isso foi comentado. Ele disse assim, antigamente, quando me apresentavam, diziam assim, aqui está fulano, filho de fulano. Agora é interessante, como as coisas mudam. Agora quando me apresentam, aqui está fulano, pai de fulano. Primeiro ele era filho de fulano, agora é pai de fulano. Nunca. Há tanta coisa bonita na Bíblia para aprender. Davi, quem tu és? Tu estás, é o último cântico. A última vez que tu vais escrever é a última. Então te identifica aí. Primeiro, eu sou Davi. Há uma coisa que nunca se afasta de nós. Nossos títulos mudam. Nossa função da igreja muda. Nosso conceito muda. Nosso nome. Nós nascemos Davi, morremos Davi. Temos que passar pela porta do vale. Davi. A não ser que um dia mude. Depois que Jacó se chamou Israel, ele nunca mais quis saber desse abominável nome de Jacó. Eu me livrei dessa praga, dessa infelicidade. Graças a Deus. Aí um dia Deus diz, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Nada, Deus de Jacó. A porta do vale, ela nunca se fecha. Amém, amados? Estão entendendo a lição espiritual? Estão? Estão absorvendo? Muito bem. Primeiro, quem é você? Estou perguntando a Davi, os senhores respondem. Quem é você? Davi. Primeiro, nós não somos... Como é o seu nome? Pastor Flantal. Não. Eu estou perguntando o nome, não perguntei título. Você é quem? Eu sou fulano. Depois é que você começa. Filho de Jessé. Depois, o homem que foi levantado em altura. Eu acho que há muita gente que está pensando que Davi estava com orgulho. O homem que foi levantado em altura. Está nada. Você só pode ser levantado se você tiver caído. Isso aqui não é orgulho, não. Isso aqui é humildade. O homem que foi levantado. Você só pode ser levantado se você tiver caído. Quem está lá em cima, ninguém precisa levantar. O homem que foi levantado. Olha aqui, que bonito. Que lição que Davi nos dá. O homem que foi levantado. A coisa mais bonita na nossa vida, irmãos, não é que nós estamos lá em cima. A mais bonita é que nós fomos levantados, porque nós estávamos lá embaixo. Quantos podem glorificar o Senhor? Depois que você foi levantado, aí sim, agora é que ele vai dizer coisa bonita, porque ele já foi levantado. Agora sim, ele disse duas coisas lindíssimas. História da arca. O ungido do Deus de Jacó. Você não pode ser ungido se primeiro não for levantado. Quantas coisas ele disse sobre ele mesmo? 5. O que é que está no meio? No meio das 5. O homem que foi levantado. É isso que governa a nossa vida. É ser ou não ser levantado. Se Deus não levanta, ninguém levanta. Se Deus levanta, pode pôr o peso numa tonelada que ele levanta com tudo. Aleluia. O homem que foi levantado. Que bonito, não é? Porta do vale. 1 Pedro 5,5. Isso é tão lindo que a gente precisa ter cuidado para não ficar só numa porta, né? São 8. Vamos adiante. 1 Pedro 5,5, por favor. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Revestivos de humildade. O que quer dizer isso? Passai pela porta do vale. Por quê? Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando é que nós recebemos a graça de Deus? Sim ou não? É na porta do gado? Não. Na porta do peixe? Não. É na porta... Que porta? É na porta do vale que Deus está dando graça. Aqui já houve irmãos que foram atribulados, passaram por uma provação. Na hora da provação é tão triste. É triste bater com o carro. É triste ficar doente. É triste ser humilhado. É triste ser um desaforo para nós. É triste. Mas quando a gente sai dali, irmãos, sai, como disse Davi, ungido.
mas ele foi ungido na porta do vale. Os senhores já viram alguma pessoa ser ordenada ao ministério em pé? Já viram? Ninguém é ordenado ao ministério em pé. Ninguém. Como é que se é ordenado ao pé? De joelhos. Por quê? Porque só quem está de joelhos é que depois pode se levantar. Aí a gente diz assim para o obreiro que está sendo consagrado: se ajoelha, a gente ora e diz: irmão, pode levantar. O homem que foi levantar. Só levanta quem se ajoelha. Bom, tem quem cai também, mas vamos esquecer isso, né? Só levanta quem se ajoelha. Se você quer ser levantado, não caia, mas se ajoelhe. Amém? Amém. Sigamos. A próxima porta. Porta número 5. Como? Do monturo. Vamos passar por essa, irmão? Ai da igreja, ai de nós, se não houvesse na igreja a porta do mundo. A senhora é uma dona de casa. A senhora limpa a sua casa. A senhora zela. Mas aparece ou não aparece lixo? A senhora deixa o lixo na sala? Não. A senhora deixa o lixo na cozinha? A senhora não deixa o lixo. Tem uma vasilha, uma lixeira, põe no lixo e dali vai embora. Se não houvesse uma lixeira em casa, o lixo estaria dentro de casa. Se não houvesse disciplina na igreja, o lixo estaria na igreja. A porta do monturo é a porta da disciplina. Disciplinar um crente é uma necessidade. É lamentável que haja lixo na nossa casa, mas já que há, vamos tirar. É lamentável que alguém faça uma barbaridade na igreja, mas já que fez, agora não ponha o lixo na porta do peixe, porque os peixes morrem poluídos. O que morre de peixe na lagoa do Rodrigo de Freitas é uma coisa incrível. Sabe por quê? Porque a lagoa Rodrigo de Freitas transformou-se na porta do monturo, do lixo. Agora, o que está morrendo de animais aí, lá no Golfo Pérsico, lá na Itália ou Espanha? Na Itália? Na Itália, que está morrendo, por quê? Porque puseram o lixo no lugar errado. Existe hoje o lixo atômico, é a grande briga das nações. Onde é que eu vou enterrar o lixo atômico? Uma coisa terrível, porque senão vai acabar com a humanidade. A igreja tem que ter uma disciplina, não estar suspensa da comunhão. Ei, pastor, não tem amor. Tem amor sim, mas a irmã não tem amor ao lixo. A irmã tem tanto amor à sua casa que tira o lixo. A gente tem tanto amor à igreja que tira o lixo. Tem que ter a porta da disciplina, a porta do monturo. Vamos dar uma olhadinha sobre na porta do monturo? O que diz lá em Neemias 3? Irmão, faz favor de ler. Se tinha mesmo essa porta ou se foi engano nosso? Não, parece que tinha, nós já lemos isto hoje. Neemias 3, a porta do lixo, a porta do monturo. O que fala sobre ela? Por favor. Versículo 14. E Versículo a porta 14. do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, Tem um homem que Deus levanta na igreja para cuidar da porta do monturo. Tudo bem. maioral do distrito de Bet-Querem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Por que a porta do lixo tem que ter fechadura? Ué. Para não voltar o lixo, senão ele volta. E se aquela pessoa que passou pela porta do monturo se consertar, ela volta pela do peixe. Ou pela do gado. Não volta pela do lixo. Quando você puser, tranca a porta. Tem pessoas que aparece um indivíduo apóstata, toda a fé. Heresia. Aí fica um irmão secretamente visitando. Irmão, você sabe, a vida é assim mesmo, Jesus tem compaixão. Que compaixão? Compaixão de lixo? O apóstata? Não, eu não estou falando do caído. Caído a gente não põe na porta do lixo. Caído a gente põe no ombro. A ovelha caída, a ovelha de perna quebrada, se põe no ombro. Agora, lixo se põe fora. Não, você sabe, o pastor estava nervoso, mano, naquele dia que excluiu o irmão. O irmão é um santo de Deus. Falando isso com apóstata, com herege, comendo lixo, cheirando lixo, barata, rato morto. Isso, não. Vamos dar uma olhadinha no Salmo 19, verso 7. Qual é a lixeira do universo? Quem é que sabe responder esta pergunta? Qual é a lixeira do universo? Como? A lixeira do universo. Salmo 9, verso 17. Salmo 9 e 17. A lixeira do universo. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Qual é a lixeira do universo? O inferno. Inferno. Qual é a lixeira que existe na igreja? A disciplina. Tem que ter lixeira.
Onde tem lixo, tem lixeira. Qual é a lixeira do céu? Não tem lixeira. Por quê? Porque não tem lixo. Aleluia. Quantos estão aleluia com a mão levantada porque não tem lixeira no céu? Aleluia. Porta número 6, estamos perto de terminar. A porta número 6 é a porta da fonte. Essa porta é a porta da oração. Mas por que não vê a oração, a porta da fonte antes do lixo? Para você não orar sentindo o mau cheiro do lixo. Tira o lixo e vai orar. Então você não ora. Está orando e querendo vomitar. Tira o lixo e vai orar. Orar com alegria. Qual é a senhora que tem prazer em ficar passeando dentro de casa, ficar ali fazendo seus deveres com a lixarada? Não. Agora o problema é que tem pessoas que não põem lixo na... Tem. Eu já vi falar que tem gente que varre a casa e põe lixo do quarto embaixo da cama. O da sala embaixo do tapete. O da cozinha embaixo da pia. Não tirou. Se a gente fizer isso da igreja, é uma coisa tremenda. Vamos para frente. A porta da fonte é a porta da oração. Como é o assunto mais conhecido na igreja, nós não vamos nos deter aqui. Só vamos ter um versículo. Romanos 12. E qual é o versículo? 12, não? É? Leiamos. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Dentro do contexto do nosso estudo, perseverar na oração significa passar pela porta da fonte. Só faltam mais 2 portas. A penúltima, que é a 7ª, e eu gosto muito de que é o número 7, a porta das águas. Por que está no plural? Parece que nós não encontramos ainda porta no plural, a não ser das ovelhas, né, que são muitas. Nós temos aqui a porta das águas. Por que está no plural? A porta das águas significa a operação na igreja do Espírito Santo e da palavra de Deus. A palavra de Deus e o Espírito Santo operando juntos. Água na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva. Água simboliza o Espírito. Isaías 44, 3. Para o sedento, para o cansado, haverá água. Mas a água também simboliza a palavra de Deus. João 3, 3. Se alguém não nascer da água e do Espírito. Água é, nesse versículo, a palavra de Deus. Nós vamos agora para a nossa última porta. E eu acho que vai ser a mais difícil. Tem gente aí estranhando. Esperava encontrar tudo na igreja, menos isto. A 8ª porta. Os cavalos. Cavalo na igreja. Notem bem, não é a porta dos jumentos. É a porta dos cavalos. Cavalo é um animal de montaria. O que quer dizer isso? Não. Carrega alguém nas costas. Pelo amor de Deus, tem crente carregando outro aí, ó, tristeza. Levar as cargas uns dos outros, a porta dos cavalos. Pedreiro? É? Guerreiro, porta dos cavalos. Mas é o cavalo que guerreia ou é o cavaleiro? Ah, então, e a porta é dos cavalos. Muito bem, alguém, por favor, irmão José, fique de pé. O senhor por muitos anos tem sido motorista de ônibus. Pense em um ônibus. O senhor dirigiu ônibus ontem? Sim, dirigiu. Que marca? Scania. Tem motor? Tem. Tem força o motor? Como é que o senhor sabe que o motor tem força? Hein? Pelo desenvolvimento. O que é que faz o motor ser mais forte do que o outro? É a quantidade de quê? Nós chamamos isso em HP, mas como é que a gente denomina isso? Cavalos. O motor de Scania tem 10 cavalos? Quantos? É uma cavalaria, irmão. O motor de Scania tem 360 cavalos? E o motor de um iate tem mais ou menos do que um ônibus? Um iate para 10 pessoas teria quantos mais ou menos? E um motor para uma canoazinha dessas que eles ficam brincando aí na água. E uma canoazinha para uma pessoa. 6 cavalos. Então tem motor de 6 cavalos, tem motor de 40 cavalos. Um Scania do Expresso Brasileiro tem 360 cavalos. Pode levar assim 48? Não, passageiros. 46 passageiros e cada um pode levar a opção de mala que dá.
toneladas. Aqueles navios de mar que tem 12.000 cavalos. 12.000 cavalos. Aí realmente é muito cavalo. 12.000 cavalos. Qual é o símbolo universal da força? Cavalo. Como se chama a última porta de Neemias 3? Tem igreja de 12.000 cavalos, tem igreja de 10.000 cavalos, tem igreja de 500 cavalos, tem igreja de 100 cavalos, tem igreja de 10 cavalos. Como é que se sabe quantos cavalos tem uma igreja? Pela força que ela tem, pelo trabalho que ela faz. Que bonito, né? Quantos cavalos tem a nossa igreja? Quantos cavalos tem a nossa igreja? O que é que nós estamos fazendo para Jesus? Agora, com muito temor e respeito diante de Deus, cada um de nós, como parte da igreja, deve fazer uma análise. A igreja tem a força da soma de seus membros. A força desta igreja é a minha força, mais a sua força, mais a sua força. Na verdade, eu dou graças a Deus porque não sou jumento de Deus, mas eu posso ser um cavalo de Deus. No bom sentido. Mas a gente não fala isso numa reunião pública por causa dessa conotação que existe hoje em outras religiões. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Mas eu quero lhe sugerir o seguinte: os cavalos simbolizam o poder de Deus na vida da igreja. Cavalo é um nome universal. Vamos dar uma olhadinha na porta dos cavalos antes de nós terminarmos. Por gentileza, Neemias 3, vamos ver o versículo que fala na porta dos cavalos. 28. Desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Escuta uma coisa. Cada porta tinha uma pessoa trabalhando. Um ourives, um madeireiro, um carpinteiro. Mas quando chegou na porta dos cavalos, são os sacerdotes. Quem são os sacerdotes da igreja hoje? Os pastores? O ministério? Não. Todos os crentes. Cada um de nós tem que cuidar da porta dos cavalos. Quando você vem em fraqueza para a igreja, aquele culto poderá ser fraco, porque o sacerdote não cuidou da porta dos cavalos. É a única porta que todos os sacerdotes trabalham. Única. Eu poderia dizer duas, mas eu nem tenho autorização pela Bíblia. Nem a das ovelhas os sacerdotes todos trabalham. Nem a das ovelhas. Agora essa dos cavalos é tremenda. Desde a porta dos cavalos, cada um defronte da sua casa. Eu louvo a Deus pela Bíblia. E louvo a Deus pelo grupo de irmãos que toda a igreja gosta da Bíblia. E louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui hoje. Nós vamos continuar com esses estudos. E algum dia a gente vai ter a casa cheia. Escute uma coisa. Onde é que a gente toma conta do cavalo? Não é na casa de Deus, não é na igreja. É de frente da nossa casa. É um erro dizer, eu vou para a igreja para receber poder. É um erro. Eu não sei quem ensinou isto. Você sai de casa cheio de poder. E aqui os cavalos se juntam. E nós vamos fazer a obra de Deus. Você já vem de casa com poder. Cada um defronte da sua casa. Versículo 29. Depois deles, reparou Zadok, filho de Nê, defronte de sua casa. Vamos terminar. Tenho 3 minutos para terminar exatamente dentro do tempo. Vamos terminar lendo o verso 1 de Neemias 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos os sacerdotes. Só esta parte. Quem fez a obra de edificação das portas de Jerusalém? Primeiro, o sumo sacerdote. Depois, os seus irmãos, os sacerdotes. Os sacerdotes são os crentes. O sumo sacerdote é Jesus. Primeiro, Jesus. Depois nós. Não ele sem nós. Não nós sem ele. Ele conosco. Por isso que o nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos estar em pé. Amado Deus, Pai Santo e Glorioso, neste momento, Senhor, chegamos até a Ti para Te agradecer por esta palavra, Senhor, que veio ao encontro dos nossos corações, segundo aquilo que nós necessitávamos. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, por essa bênção nesta manhã.